Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite. Nesta noite eu gostaria de falar, de modo resumido, um pouco sobre este tema que é muito importante para a nossa igreja, que é a catequese. Nós precisamos redescobrir o valor da catequese para que as nossas crianças sejam instruídas na sã doutrina católica. Mas não só as nossas crianças, nós sabemos que, infelizmente, também existem adultos que tomam catequese e recebem ensinamentos muitas vezes errôneos. Esse problema que eu vou falar aqui, com certeza não é um problema localizado de uma ou outra paróquia. Com certeza isso deve acontecer em muitas paróquias, que é o problema de o catequista não ter um conteúdo doutrinal para passar para os catequizandos. E aí o que acontece? Existem catequistas que na catequese, uma pessoa de 20 anos, 18 anos, 22 anos, e a catequese consiste em pegar essas pessoas, essas criancinhas, para poder fazer desenho. E aí dá papel, dá lápis de cor, dá caneta, dá lápis, para que a pessoa fique fazendo desenho. E isso significa que transformou a catequese numa brincadeira. Transformou a catequese num passatempo. E catequese não é brincadeira. Catequese não é passatempo. Catequese é um momento de instrução na fé católica. Portanto, o catequizando, ele não deve ir para a catequese para aprender aula de educação artística. Isso ele vai aprender na escola, não na catequese. A catequese é para que o catequizando possa aprender as coisas da sã doutrina. E é por isso que a gente fica assim pensando. Às vezes a gente tem até medo de falar, não eu, Algumas pessoas que quem me conhece sabe que eu não tenho medo do que as pessoas vão pensar. Se tem um dos elogios que eu mais gosto de receber é quando a pessoa me chama de retrógrado. Eu fico maravilhado. Então, se você quiser me elogiar, pode me chamar de retrógrado. Porque o que eu tenho a dizer a respeito da catequese é o seguinte: a catequese, para ser uma catequese frutuosa, é melhor que ela seja igual a catequese de antigamente, onde se perguntava: quem é Deus? A pessoa respondia: Deus é um espírito perfeitíssimo. Ah, quantos deuses existem? Só existe um Deus. Como ele se manifesta? Se manifesta em 3 pessoas. Quem são essas pessoas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É melhor que a catequese seja assim. E você pega um catequizando que está prestes a fazer primeira comunhão e você perguntar para ele: quem é Deus? E ele saber responder assim nesse pergunta e responde,
se bate cá, bate lá, do que você pegar a criança, passar o ano todinho ensinando a criança a fazer um desenho. Quando chega a época de fazer a primeira comunhão, que você vai fazer um teste com a criança para saber, e pergunta assim: quem é Deus? Ah, não sei quem é Deus. Você está na catequese para quê? Ah, estou na catequese para brincar com os coleguinhas. Ou seja, aí está a raiz do problema da catequese no Brasil. Eu não sei se no mundo acontece isso também, mas eu falo da nossa experiência aqui no Brasil, né? Eu nunca morei em todos os estados brasileiros, mas em vários estados que eu já morei, eu percebo isso. Crianças da catequese não recebem a sã doutrina católica e aprendem besteira em vez de aprender as coisas da igreja. Tem criança da catequese que não sabe que a gente tem que fazer o sinal da cruz com a mão direita. Que se você não é destro, se você não é canhoto, você fazer o sinal da cruz com a mão esquerda, você está cometendo um ato de desrespeito. O sinal da cruz é feito com a mão direita, a não ser que a pessoa seja canhota. E aí, a criança não sabe nem fazer o sinal da cruz, né? Ela coloca a mão na testa, depois no ombro, depois na barriga, ou seja, não sabe a sincronia, não sabe o caminho certo que tem que fazer para poder chegar no final daquele sinal, que é um sinal muito importante, que eu quero aproveitar a oportunidade para dizer a todos os católicos: não percamos nunca o costume de, antes de sair para a rua, fazer o sinal da cruz e depois que chegar em casa de novo. Porque, como diz a oração da igreja, né, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Nossa proteção não está no policial que está na rua. É claro que o policial está ali para nos proteger, né? E nós amamos a polícia, né? Nós não somos esquerdistas que quer o fim da polícia. Nós queremos sim que a polícia seja valorizada e ela continue trabalhando, mas a nossa proteção verdadeiramente está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Isso também deve ser ensinado para as crianças na catequese. Ou seja, o tempo de formação na catequese é para que aquela criança possa ser o melhor católico possível. Deve-se tirar da cabeça das crianças aquilo que porventura alguém da família pode ter colocado, aqueles maus costumes, né, de acreditar em superstição, né? Ah, hoje é tal dia, vamos usar a camisa tal cor. Ah, vamos sair tal horário, porque tal horário não é bom sair. Ah, dia de sexta-feira, 13, a gente não pode passar embaixo da ponte. Nada disso convém ao católico. Nada disso tem a ver com a doutrina católica. Portanto, nós temos que lutar para que o católico seja instruído dentro da doutrina católica. O católico, ele tem que ser educado naquilo que a igreja crê e ensina. Não que o nosso amiguinho acredita, o nosso vizinho acredita, mas o que a igreja crê e ensina. Ou a gente ensina o que a igreja crê e ensina, ou não precisa fazer catequese. Se for para ensinar outras coisas, que as crianças sejam inscritas, depois de tanto tempo ela faz primeira comunhão sem saber nada. Porque colocar a criança na catequese, para na catequese aprender a brincar, é brincar com Deus, né? É realmente brincar com Deus. Deus tem em nós o seu exército para trabalhar em prol do reino dele. Nós pegamos as crianças e fazemos brincadeira com as crianças. Portanto, eu gostaria de conclamar, embora eu não seja o superior dos catequistas no Brasil,
nem no mundo, nem na minha paróquia, nem em lugar nenhum. Então eu gostaria de conclamar os catequistas a uma conversão verdadeira, que nossos catequistas procurem ensinar às crianças a sã doutrina católica, porque é para isso que eles foram chamados. Eles não foram chamados para fazer um intervalo, uma brincadeira com as crianças, mas ensinar a verdade de Deus, ensinar a doutrina católica. Peçamos também a Deus a graça de que os nossos catequistas possam ser também marianos. Os catequistas devem ensinar às crianças que elas devem buscar na proteção de Maria Santíssima a força para poder continuar no caminho de Deus. Porque se as catequistas não ensinam às crianças que as crianças devem, já pequenas, cultivar o amor à Santíssima Virgem Maria, dificilmente elas vão cultivar o amor a Deus, porque Nossa Senhora foi aquela que, por graça de Deus, nos deu nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nutrimos grande amor a Nossa Senhora. E é, portanto, salutar que seja ensinado às crianças este amor a Nossa Senhora. E uma coisa que também é muito importante ser corrigida na catequese: as crianças da catequese as crianças da catequese não podem jamais ser ensinadas a chamar Nossa Senhora de Maria. Maria é a sua vizinha, aquela senhora que vende picolé, que vende sorvete, que faz faxina, que faz isso, que faz aquilo. Aquela ali é Maria. A mãe de Jesus não é Maria, é Maria Santíssima, é Nossa Senhora, ou então Santíssima Virgem Maria. Nada de menosprezar o nome de Maria Santíssima, chamando Maria Santíssima apenas de Maria. Então as crianças devem ser repreendidas quando chamar a mãe do Divino Salvador apenas de Maria. Maria. Porque Maria pode ser qualquer outra pessoa. Mas Maria Santíssima, não existem várias Maria Santíssima, só existe uma. A mãe do Divino Mestre, aquela que por seu sim trouxe-nos a salvação. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de pedir que essa mensagem que eu estou fazendo aqui no Facebook, nessa live, que ela possa chegar a todos os catequistas do Brasil que têm acesso ao meu Facebook, né? Não vai chegar a todos os catequistas, porque todos os catequistas não têm acesso, mas os que têm acesso, que elas possam pedir a Deus a graça para corrigir este erro e não continuar fazendo da catequese um passatempo, fazendo da catequese uma brincadeira. As crianças na catequese devem aprender a rezar, né? Quantas não são as crianças que eu já vi rezando? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o nosso reino. Isto é prova de que a catequista não está ensinando direito. Não é seja feita a nossa vontade. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a vossa vontade, venha a nós o vosso reino. Daí, dessas pequenas correções, nós percebemos que a catequese não está sendo bem dada, não está sendo bem ensinada. Então, está sendo feita de qualquer jeito, como se realmente aquele momento fosse um momento de passatempo. Fosse um momento em que as mães colocam as crianças para ficar deixando elas descansarem um pouco. Então, aquelas pessoas que estão na catequese vão tomar conta dos filhos dela, como se a catequese fosse uma creche. E aí, lá vai se brincar de várias coisas. Catequese não é isso. Se eu tivesse um filho e eu colocasse na catequese e eu soubesse que na catequese dele era essa brincadeira,
eu tiraria da catequese e eu mesmo iria dar catequese a ele. Então, que os pais e as mães fiscalizem a catequese. Procurem saber o que é que está sendo ensinado na catequese. Porque se seus filhos estão indo para a catequese para brincar, manda eles brincar em casa. Porque igreja não é lugar de brincar. Igreja é lugar de rezar. Igreja é lugar de buscar a Deus. Então, preste bem atenção nisso, viu? Do mesmo jeito que vocês têm que ter atenção na escola, para ver se não estão ensinando coisas erradas a seus filhos, você tem que procurar saber se na catequese também não está sendo ensinado coisas erradas. Tem que avaliar, tem que buscar ver. Pegue seu filho e pergunte o que foi que você aprendeu hoje. Você já sabe rezar o Pai Nosso? Já sabe rezar Ave Maria? Sabe rezar Salve Rainha? Sabe rezar o Credo? Você sabe que a missa é uma coisa muito importante na vida católica, na vida cristã católica? Todas essas coisas têm que ser perguntadas à criança. E, se possível, acompanhar o conteúdo que está sendo passado na catequese. Porque, afinal de contas, se você quer que seu filho brinque, você tem que mandar ele para outro lugar, não para a igreja. Portanto, peçamos à Santíssima Virgem Maria, que ela, que é a Mãe da Verdade, nosso Senhor Jesus Cristo, possa iluminar todos os catequistas do Brasil para que as nossas crianças possam ser bem instruídas. Que essas crianças possam ser tão instruídas que elas possam ser até para os adultos exemplo. Que na igreja sejam as crianças a chamar a atenção dos adultos dizendo: aqui não é lugar de conversa, aqui não é lugar de bate-papo, aqui é lugar de oração, então vamos respeitar a casa de Deus. Se a criança for bem catequizada, ela pode ser catequista até dos adultos na igreja, na hora quando elas perceberem que as coisas estão acontecendo errado. Eu já vi criança chamar a atenção de adulto, dizer que não era para ficar conversando na igreja. Isso significa que aquela criança recebeu uma boa instrução na catequese. Que se ela não recebesse uma boa instrução na catequese, elas não perceberia que aquilo que estava acontecendo era errado. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos a Deus a graça de fazer com que a catequese na igreja melhore cada vez mais e que as crianças possam ser bem instruídas na sã doutrina católica e que elas possam crescer no amor a Deus e à igreja, assim como todos nós somos chamados a crescer no amor a Deus e à igreja, levando da melhor forma possível o nosso seguimento de Jesus como uma bandeira de testemunho de que nós acreditamos e queremos que esse ensinamento não morra, mas que esse ensinamento seja transmitido às futuras gerações. Então eu peço a você, meu irmão, minha irmã, que está me acompanhando, que se puder compartilhar essa live com alguém que precisa compreender, né? Aqui eu não falei nada de extraordinário sobre a catequese, né? Disse palavras assim bem corriqueira, bem simples, mas eu acredito que mesmo que eu não tenha dado aqui uma aula de teologia da catequese, eu acredito que deve servir para alguém, né? Nem que seja para um catequista no Brasil, deve servir para que o catequista olhe para si e perceba se ele está fazendo um bom trabalho ou ele está fazendo um trabalho de qualquer jeito, né? Apenas se reunindo com as crianças para passar tempo, para brincar de falar de algumas coisas que elas julgam ser interessantes, né? Nem sempre o que a gente julga ser interessante é interessante, né? Porque às vezes
Para nós, o mais importante é se reunir com as crianças e falar sobre a novela. A gente pode achar que aquilo é interessante, mas na verdade não é. Sobretudo para o crescimento da fé, né? Então, que nós possamos trabalhar para que as nossas crianças possam crescer no conhecimento de Jesus, que as nossas crianças possam ter amor a Jesus e que as nossas crianças possam ter sede do dia da primeira comunhão, né? Que nós possamos, no dia da primeira comunhão, ver muitos êxtases acontecerem quando aquelas crianças, pela primeira vez, se ajoelharem no genuflexório para receber o Santíssimo Sacramento e deixar que nosso Senhor Jesus Cristo faça parte da vida delas. É para isso que nós preparamos as crianças na catequese e queremos que as crianças sejam bem preparadas para que este encontro com Jesus na Eucaristia seja para elas um momento muitíssimo importante e que elas possam sentir uma felicidade tão grande que aquele momento importantíssimo possa ficar gravado para sempre na vida delas, né? O momento em que eu recebi Jesus pela primeira vez na Eucaristia, como foi um momento muito sublime para Santa Maria Madalena de Pazzi quando ela comungou pela primeira vez. E também como foi um dia muito sublime para Santa Teresinha do Menino Jesus. Que todas as nossas crianças façam essa experiência de se preparar com bastante afinco, com bastante amor, para receber Jesus não de qualquer forma, mas da melhor forma possível. Que Deus, nosso Senhor, abençoe a todos os catequistas e todos os catequizandos. Eu rezo todos os dias para que as crianças da catequese possam se inflamar de amor por Deus, pela Igreja, para que elas possam ser testemunhas vivas do amor de Deus e futuros santos para testemunhar o amor de Deus na humanidade inteira e transformar este mundo que é dilacerado em discórdia num novo mundo, um mundo onde Deus tenha mais espaço e que Deus esteja acima de todos nós e não nós acima de Deus. Que este amor de nosso Senhor possa entranhar os corações das crianças da catequese e também dos catequizandos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a bem-aventurada e sempre Virgem Maria. Que Deus abençoe a todos que durante essa live pediram a bênção. Que Deus abençoe a todos que se comprometeram em ajudar a divulgar essa live para que outras pessoas possam tomar conhecimento desta breve palavra que eu acabei de dar. Que Deus abençoe a todos que amam a nosso Senhor Jesus Cristo e amam a Igreja, a todos que desejam que na missa seja promovido um culto de adoração a Jesus na Eucaristia. Deus abençoe a todos e conte sempre com as minhas orações. Que Nossa Senhora possa abençoar a todos e vamos continuar em oração, pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo que continue abençoando o Brasil e livrando nosso país das trevas do demônio. Deus abençoe a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.